E a Henri vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estapefada de insensatez. Permanece discreto diante das maledicências, injúrios que te testam a resistência, trazendo-te mensagens infames a fim de levarem a outros distorcidas as suas palavras. O silêncio e tais circunstâncias é como o algodão, que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem lixo de notícias maldosas. Quando eu li esse preparo, eu pensei primeiro na caridade que a gente tem que ter com as pessoas. O que nos traz falar, né, mal de alguém? O que a gente ganha com isso, né? Mas muitas vezes a gente se acha na obrigação de, quando escuta alguma coisa, a gente tem que responder. A gente tem que ter sempre respostas. Não, se você não concorda com aquilo, ou se não é aquilo que você acha, você pode ficar em silêncio, né? Você não precisa que a maledicência pare em você. A maledicência, ela é um ciclo, né? Como se fosse uma corrente. E ela tem que parar em algum momento. Que nós aqui, que a gente treine isso, que a gente seja o final, que a gente não alimente, né? Porque é o que fala aqui no final, né? Não são teus amigos aqueles que te trazem lixo de notícias maldosas, né? Que a gente possa trabalhar isso em nós, que a gente não precise dar continuidade a esses assuntos. A gente precisa só silenciar, que a gente trabalhe esse silêncio, né? O que a gente vai fazer? Será que, se a gente estivesse na situação daquela pessoa, se a gente agiria de forma diferente? Por que a gente está sempre julgando e sempre tentando falar do outro, né? A gente já está aqui estudando tanto para poder entender um pouco sobre isso, né? Que a gente possa refletir sobre a maledicência e sobre esse final desse ciclo. Tá? Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre e amigo, que nos abençoa nesta tarde e noite de hoje, nos acolhendo com alegria e mansidão. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, nossa benfeitora, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido, Marcelo Alves, nos estudos que ele preparou para hoje. Graças a Deus. Muito boa tarde a todos. Que Jesus esteja realmente dentro do nosso coração nesse momento e que a gente possa se unir no mesmo pensamento, na mesma vontade, no mesmo desejo de encontrarmos aqui nessa casa um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de sustentação para as nossas lutas diárias. Porque, enfim, todos nós que nos encontramos na Terra lutamos. Lutamos incessantemente porque temos um objetivo fundamental, e isso é fatal em nossas existências, que nós chegaremos a espíritos puros. Será que a gente já parou para pensar o que significa ser um espírito puro? Conhecer tudo, saber de tudo, conquistar já, ter todas as conquistas de sentimentos, de valores importantes, perder o livre-arbítrio. Olha que interessante, perder o livre-arbítrio. Ué, mas isso não é uma lei? Não é? Pois é, porque o espírito puro, ele não tem dúvida do que fazer. Para ele só tem um caminho, que é o bem. O livre-arbítrio, ele se sustenta e ele é extremamente importante para nós,
que brigamos o tempo todo entre o certo e o errado. O que queremos, o que podemos, o que não podemos, o que desejamos, mas não nos é lícito. Então essa briga faz com que a gente desenvolva a capacidade de escolher. Olha que maravilhoso, não é? A oportunidade que Deus deu a cada um de nós de construir o nosso próprio destino, que é ser um espírito puro, sem direito a retorno. Ah, mas isso dá muito trabalho, você vê. Maledicência é um problema, atrasa esse meu caminho. Mas eu me vejo tão maledicente, será que eu vou conseguir? Vamos, claro, com certeza. Isso é o que a gente não precisa ter dúvidas. Agora, quando e como, aí tem muita diferença, né? Aí a gente realmente não consegue definir um prazo, estipular um prazo corretamente, porque a vida ela se transforma o tempo todo, e o tempo todo a gente vai aprendendo, o tempo todo a gente vai se tornando diferente. Hoje nós somos muito melhores do que já fomos, certamente seremos melhores daqui para frente, né? Por exemplo, o tema de hoje é lá do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Para um espírito puro, não haveria problema, só que ele não teria nem que estudar esse capítulo, porque ele não teria inimigos. Imagina um espírito puro, perfeito, com raiva de alguém. Aí sim o mundo estaria perdido. Não é? Porque por mais injúria, por mais maledicência, por mais ataques que Jesus recebeu e ainda assim continuou nos amando, não exigiu de nós, não é, retratação, e nem tampouco quis se vingar da gente, graças a Deus, não é? Imagina se Jesus quisesse o nosso sangue para se vingar de tudo que foi feito a Ele. Por que será que Jesus agiu assim? Porque Ele não era um espírito inferior, imperfeito. Ele era um espírito perfeito. É simples. Mas não causou estranheza entre nós? Até hoje, Jesus não é estranho, porque Ele nos pede a fazer coisas que vão contra o nosso interesse pessoal, vão contra o nosso orgulho exacerbado. E o item que nós fomos convidados a falar é sobre o duelo, que tem aqui do item 11 ao item 16, falando sobre o duelo. Então, amai os vossos inimigos. Então, quando a gente tem um inimigo, ou identifica esse inimigo, foi porque ele nos contrariou, no mínimo. Porque ele nos ofendeu, porque ele nos injuriou. E o duelo fala justamente de se chamar a vingança, né? E determinar um prazo, uma data, estipular uma data para que isso aconteça. Então, agendar a vingança. Graças a Deus, essa prática, ela já não é mais executada na forma como era. Não é? Isso era uma questão social. Quem fosse convidado para um duelo não poderia recusar, porque seria considerado, diante da sociedade, como um covarde. E ser covarde, ninguém quer ser. Todos nós queremos ser corajosos. Só que entendemos a coragem por outro ângulo. Então, os espíritos nos auxiliaram a entender
essa questão da gente se inflamar tanto com alguém que pensa diferente da gente, que nos causa um mal. É natural que a gente fique triste, chateado, até sinta raiva, porque é um sentimento nosso. Mas daí a querer se vingar, se a gente já compreendeu, ou pelo menos já temos instrumentos, bastante material para entender de fato que a gente só se espiritualiza quando vence a si próprio, quando doma as suas más tendências, não é? Quando verifica em si um malefício e consegue reverter, transformar. Então não é o dinheiro, não é a posição social, não é a minha crença religiosa que vai me fazer me espiritualizar ao nível de eu não estar mais presente nesse mundo de provas e expiações, não é? Então, o tempo todo, nós estamos sendo convidados justamente a vencer essas nossas más tendências, porque elas existem em todos nós, porque faz parte da lei do progresso, hoje, nós estarmos diante de uma gama de provas e passar por determinadas situações expiatórias para que a gente vença o passado. Porque a lei de progresso, ela nos ensina que nós caminhamos para frente e para o alto o tempo todo. Por mais que a gente, em determinado momento, pense em embargar esse progresso. Mas a lei se fará, não é? Independente dessa nossa vontade. Nós seremos arremessados para frente e para o alto, quer queiramos ou não, porque a gente tem que cumprir um objetivo. Então Deus permite, nos dá o tempo necessário para que a gente trabalhe dentro de nós próprios essas incertezas, esses medos, as nossas inseguranças, não é? Nos dá chance de reconhecer se nós somos orgulhosos ou não, não é? Se temos a dificuldade com o egoísmo, que são as duas chagas que nos arrastam, não é? Que nos prendem à inferioridade e estão na base de todos os problemas que a gente experimenta. Então, Deus nos dá a oportunidade de, por decisão própria, caminharmos. Mas se a gente não quiser, vamos ter que caminhar. Então, é muito mais inteligente que a gente comece a prestar atenção nos recados que sempre estão vindo ao nosso pensamento, não é? Muda a atitude, reflete, repensa, perdoa, não é? Compreende, pratica a caridade. São recados que chegam o tempo todo. Para quê? Para que o nosso lado raivoso, difícil, pernicioso, mude. É simplesmente por isso. Lembremos aqui da questão 918 do Livro dos Espíritos, que fala dos caracteres do homem de bem. Kardec pergunta, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Todos os nossos atos. Não é? Nessa hora a gente prova um caráter do homem de bem. Não é fácil a gente conseguir transitar aqui na Terra, não é? Onde todos os atos da nossa existência aqui representem a prática da lei de Deus. Não matarás, não isso, não aquilo outro.
o tempo todo a gente precisa lutar contra esses desejos. Então, enquanto a gente precisa lutar, é porque eles existem em nós. O homem de bem não, ele já venceu. Ele não tem nenhum arrastamento com relação a essa situação. Então, todas as suas atitudes, elas estão corretamente interligadas com a lei de Deus. E mais ainda, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, meus amigos, por isso que é incessante o convite para que a gente se instrumentalize o quanto antes sobre a nossa realidade espiritual, sobre a nossa vida espiritual, sobre o futuro que nos aguarda, sobre o que nós encontraremos após a morte. Viver aqui na Terra já imaginando, pensando ou considerando, já faz parte desse processo de projeto de se tornar um homem de bem. É lógico que nós nos encontramos num patamar onde os nossos defeitos, eles estão conosco. Até mesmo aqueles que a gente pensa não tê-los. Mas eles facilmente podem ser identificados em nós quando observamos o próximo nos incomodando com tais defeitos. Eu não tenho inveja, mas quando tenho invejoso do meu lado, pronto, me irrita, não é? Me causa um problema sério, porque incomoda. Porque quem não tem, olha, quem não se ofende, não tem o que se vingar nem perdoar. Não se ofendeu, não é? Então, se eu me incomodo porque o fulano é de determinado temperamento ruim, por que será? Então, o convite é o tempo todo, que a gente medite e reflita sobre essas questões. E aí dizem os espíritos, nesse assunto do duelo, que só é grande, olha, nós entendemos esse só é grande, dito pelos espíritos superiores, como sendo o homem de bem. A gente, às vezes, verbaliza, mas eu sou bom. Eu até atendi o convite da Iraci com relação a alimentos que faltavam. Não é? Eu participei, eu fiz, eu aconteci, consequentemente, eu sou bom. E aí vem os espíritos dizer assim, só é bom, só é grande, aquele que encara a vida como uma viagem que vai conduzi-lo a um objetivo. A gente sabe para onde está indo? E se sabe, estamos interessados em chegar lá? E para chegar lá, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, abrir mão do interesse pessoal. Que coisa difícil. Devotamento em prol de quem necessita. São coisas meio complicadas. A gente começa fazendo no exercício mesmo, não é? A gente precisa muitas vezes ler bastante o Evangelho, fazer muita prece para fazer um bem a alguém. Ainda não é tão natural assim. E detalhe, o que eles sinalizam também para nós. Tem mérito fazer esse tipo de bem, mas mais mérito para se chegar como grande, né, para ser um homem de bem, é fazer essa caridade a quem nos ofende. Fazer essa caridade aos criminosos. Perdoar não 1, 2, 3, 100, 1000 vezes, mas sempre. Mas sempre, sempre. Perdoar 1000 vezes, perdoar uma vez, já está de bom tamanho, porque está começando. Mas, bom, eu perdoei, então já posso ir? Não. Ainda tem muito perdão
Aliás, não tem nem que se ofender. Como a vida na Terra, a gente não consegue ser, né, cutucado, deixar de ser cutucado, o tempo todo a gente está precisando exercitar compaixão, tolerância, indulgência, porque é alguém mal educado do nosso lado, porque é alguém que a gente quer dormir e ele está lá com a música alta 2, 3 horas da manhã. É alguém que a gente senta para discutir sobre as nossas posições políticas, né? E, no entanto, aquilo fica complicado, inflamado, porque ninguém aceita ser contrariado. Então, o tempo todo a gente precisa, não é, começar a domar essas más tendências. Porque lá no passado, o que é que a gente fazia? Em defesa da honra, 2 horas da tarde de amanhã, nós vamos estar lá fora para um duelo. E o que foi convidado não tinha direito de recusar, porque se recusasse era um problema. Porque também o nosso orgulho era tão grande que a gente não queria mostrar para os outros que tinha medo, que era inseguro, que era covarde. E aí vem Jesus dizer, não importa que te chamem de covarde, o que vale é você não cometer um homicídio. Por quê? Está na lei, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ponto. Não tem. Isso aqui é da lei, não é? Eu posso justificar milhões de coisas, mas só quem tem direito de tirar a vida de alguém é Deus. Então, por que numa ofensa, onde o meu orgulho está ferido, eu vou tirar a vida material, claro, não é? De alguém que tem família, que tem mulher, que tem marido, que tem esposa, sei lá, que tem filhos? Que direito eu acho que eu tenho? Então já se verificou que isso é um erro, tanto que saiu da legislação. Mas será que ele não é praticado ainda? A gente não puxa mais a arma, ou pelo menos na quantidade que puxávamos, não é? Eu te espero lá fora. Aqui dentro a gente não vai resolver isso não. Lá fora nós vamos ver só. Não é um duelo? A gente foi para um local para se divertir, para ouvir música, para dançar, e aí se irritou lá, chamou para ir lá para fora. Para quê? Não é? Para se vingar. Para se vingar, não tem outro motivo. Então isso, diante da lei de Deus, é um erro. E se é um erro, a gente está insistindo no mesmo erro há muito tempo. Com o ódio, com a vingança, com os sentimentos mais infelizes que a gente pôde se habituar. Nós estamos, nesse momento, começando a prestar atenção no que é real, fundamental, o que é objetivo de vida para a gente, o que é viver com qualidade, porque só é grande aquele que encara a vida como uma viagem que vai conduzi-lo a um objetivo. E aí dizem os Espíritos, e ele tem fé no futuro. Quem não vê assim é o quê? Imediatista. E não se conforma em ser injuriado. Quando eu sei que eu estou aqui de passagem, lembra lá, caracteres do homem de bem, né? E antecipadamente compreende a vida espiritual, eu sei que eu não vou ficar para sempre aqui. Então tem muita coisa que vai deixar de ter sentido e que eu valorizo tanto. Quem já teve um ente querido que foi antes, claro, senão não estaria aqui encarnado, né? Mas que já foi, facilmente, é muito fácil de verificar isso.
Nós estávamos juntos. Por que é que eu não falei? Por que é que eu não pedi desculpa? Por que é que eu não fiz? Não é? Mas se tivesse a visão, meu Deus do céu, olha só, é difícil, é problemático, a gente não se dá muito bem, isso é fato, mas, meu Deus do céu, um de nós daqui a pouquinho vai, e aí, como é que vai ficar? Não é? Então vamos mudando a coisa, vamos sendo mais tolerantes, vamos compreendendo mais, vamos entendendo de uma vez por todas que a vida na Terra, ela é muito perecível e é transitória. Um mosquito tira a gente daqui, não é? E de um dia para o outro a gente olha para o lado na cama e vê um lugar vazio. Ontem estava aqui do lado, hoje se foi. O que eu não disse? Quando eu vou poder dizer de novo? Então são reflexões que a doutrina espírita ela incute na nossa alma. Por isso que a gente passa a ver a vida por outro ângulo. Por isso que muita ofensa deixa de ter o valor que a gente comumente dá. Por isso que a gente tenta se controlar, não importa que todo mundo diga que eu sou covarde, mas se eu tenho paz de consciência, se eu estou com a minha consciência tranquila, é isso que vale. É isso que vale. Porque na maioria dos valores que a gente atribui como sendo valores na Terra, Jesus anuncia que não são, é o contrário. Aí ele diz assim, o homicídio cometido pelo duelo é crime. Enquanto uma gota de sangue, isso quem disse para a gente foi o Adolfo, bispo de Argel. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Já notamos que a gente tem um desejo desenfreado, não é? De que o mais rápido possível esse planeta se torne regenerado. E daí a gente vai continuar com o desejo de que ele seja um mundo feliz. A Terra, o elemento material, não vai mudar se a gente não mudar. Quando se categoriza esses mundos, está se falando do espírito que nele vive. Ó, mais para trás aqui no Evangelho, no capítulo 11, onde fala da caridade para com os criminosos, item 14, Elizabeth de França fala assim, Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Meu Deus, né? Eu não achava que era por isso. Eu achava que eu estava sendo injustiçado, que eu caí no mundo errado, que os criminosos vieram, sei lá de onde para cá. Eu não sei que relação eu tenho com eles, eu não sei por que eu convivo num mundo onde existam criminosos. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. É porque alguma coisa a gente não aprendeu. Nós estamos precisando aprender, prestar atenção em algo que, por exemplo, os criminosos estão indicando para a gente. Ou não é? Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. Então, não haverão criminosos. Mas eu vou precisar aprender a quê? A amar. Não amar com condição, amar incondicionalmente. Não é? E o exercício está aqui.
tem alguém nos injuriando. O que a gente vai fazer com isso? Vamos perdoar? Vamos amar? Independente da ignorância dele? Ou vamos chamar para o duelo? Você sabe com quem você está falando? Não é? Você tem noção do que você está dizendo para mim? É a mesma coisa que dizer, olha, eu sou melhor que você. Não é? Então, enquanto houver isso no nosso sangue, dificilmente a Terra vai se tornar rapidamente um planeta regenerado. E um mundo feliz. E aí ela diz assim, Deus não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Lembrando que não há castigo na lei, tá? Porque a lei foi feita por Deus e Deus é justo. Então, se por um acaso eu for deportado para um mundo inferior, não adianta bater pezinho, dizer que não, revoltado, né, aí quer matar todo mundo porque eu não sou desse mundo. Então, Deus deve ter errado com a gente. O processo, né, deu alguma falha ali de comunicação, caiu a transmissão e aí não deu certo. Será que foi por isso? Olha que o outro espírito diz para nós aqui, o Santo Agostinho, olha que o outro espírito, né? Santo Agostinho. Olha, duelo, assim como suicídio, é uma prova de covardia moral. E eu estou achando que estou todo bambambam, né? Escuta, me ofendeu? Lá fora a gente resolve isso. Mal sei que é covardia moral. E eu estou achando que, né, é uma valentia, que é uma coragem danada. Ele compara ao suicídio como covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. O duelista, o injuriado, não tem coragem de enfrentar as ofensas. Aí ele diz assim, Jesus condena o duelo quando diz, se alguém vos bater a face, ofereça outra. Ah, mas Jesus, isso foi escrito errado, copiar errado. Quem escutou isso depois, na hora de transcrever, não é possível, não é possível, não é possível. E assim, eu vou aproveitar o espaço, confio em vocês, e eu vou abrir para vocês uma particularidade. Né? Há muito tempo eu sou usuário de trem. De trem e de ônibus. E como usuário de trem e de ônibus, eu sofro muito. Porque diariamente, eu encontro à minha frente, basicamente, né, na porta, impedindo a minha entrada, um semelhante meu, que eu devo amar, compreender, não é? E, aliás, eu agora também estou como usuário do BRT. Quando você diz assim, meu amigo, o correto é a gente esperar o pessoal sair para poder ter lugar para a gente. Eu não sei, parece que a gente às vezes fala umas coisas, né? E aí pronto, acabou. O duelo se estabeleceu, não é? Escuta aqui, você agora está controlando o espaço. Então, se eu fosse um homem de bem, eu agiria, não é, integralmente dentro da lei de Deus. Eu o amaria.
Mas eu percebi que, de fato, eu estou muito distante do homem de bem, não é? E aí você entra naquilo, você entra. E as consequências disso, olha, variam e muito. Você pode realmente, na próxima estação a gente desce. E a gente vai resolver quem é o controlador do espaço aqui. O tempo todo a gente está sendo convidado, não é, a entrar no eixo, a deixar essa história de orgulho ferido, não é? O tempo todo Deus está proporcionando a gente o simancol, ou você quer crescer ou não, não é? Ou você quer continuar produzindo uma zona de perturbação inferior no plano espiritual ou não. Como espírita, como será que a gente está vendo essa história toda? Será que de fato a gente acredita que toda a informação trazida por André Luiz é real? O espírito fantasiou muito. O médium se equivocou. A gente está falando de Chico Xavier, tá? A pretensão é tão grande. É claro que o Chico não era um espírito perfeito. Claro que podia errar, tinha todo o direito de errar. Mas, pelo amor de Deus, não é? Por quê? Porque a gente não quer ouvir o certo. Porque o certo incomoda a gente. Porque a gente se habituou a fazer o errado. Já notamos quantas voltas a gente dá para fazer o errado, enquanto que o certo era só ir lá e fazer. Não é? Então a gente fica burlando, a gente fica passando para cá. Enquanto o correto era só ir ali e decidir. Não, mas aí eu vou ter que abrir mão do interesse pessoal. Então, nesse momento, o que a gente precisa? Já sabemos que somos espíritos imortais. Já temos a certeza que vamos reencarnar. Já descobrimos que existem mundos condizentes à nossa evolução. Que poderemos habitar mundos melhores assim se evoluirmos. Já temos a interatividade com o mundo espiritual através da mediunidade. Não é? Estamos nos habituando a entender Deus como Pai justo, que provê, que nos dá o tempo todo recursos a enxergar a nós próprios, a vencer a nós próprios, a nos conhecermos. Para isso, a vida vai se pontuando toda ao nosso favor. Grande é aquele que descobre que está numa viagem, que vai chegar num ponto. Então, a viagem pode ter, não é, atropelos, problemas, pneu fura, acaba a gasolina, empurra carro, faz e acontece, a comida cai no chão. Mas eu vou continuar, porque tem aquela praia maravilhosa, né, que eu sei que existe e que eu estou indo para lá. Haja o que houver, eu vou chegar. Se a gente olhar a vida assim, está de bom tamanho, não é? Menos dores, menos doenças, menos enfermidades, menos desgosto da vida, que é o que leva ao suicídio. Se a gente conseguir segurar a nossa intemperança, né? Esse jeito inflamado, quando a gente vai assistir um jogo de futebol e durante o percurso lá a gente se agride, se mata, porque o outro... Imagina, nós espíritas chegando no mundo espiritual, conhecedores de tudo isso, porque você voltou para o mundo espiritual? Porque eu encontrei um vascaíno na minha frente e eu não consegui segurar a onda. Para a gente finalizar,
essa semana a gente teve um presente maravilhoso com a ida do Divaldo, né, no programa do Jô Soares. E aí a gente ouve de tudo, né? Ah, eu esperava mais. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Gente, vamos cair na real. Vamos cair na real. Quem viu e quem não viu, assista. Percebe, não é, a postura do espírita verdadeiro. O respeito com a ignorância alheia. A simpatia que ele conquistou aquele entrevistador e provavelmente o público. E interessante, só um parênteses aqui, quando o Jô perguntou quantos espíritos, né, ele já foi veículo e tal, aí ele falou de uns 60, e olha, a intimidade com Joana, né, poderia, né? Falou lá de um indiano, disso, daquilo, Joana de Ângeles, pá. De repente, eu, se fosse, né, médium da Joana, não, Joana, está aqui comigo, né? Joana. Ele não, ali, ó, tranquilamente conquistou. E aí uma coisa interessante que ele disse, para a gente pensar nessa valorização da vida e qual o nosso objetivo. Ele disse assim: sinto um prazer imenso de viver, porque sendo espírita, eu descobri o milagre da vida. E o milagre da vida é a alegria de viver, trabalhar, ter uma vida interior muito tranquila, fazer uma viagem para descobrir qual é o nosso objetivo na Terra, encontrar o significado existencial e não se abater na hora do problema. Problemas, todos nós os temos, e eles nos chegam como convites ao amadurecimento físico e espiritual. Então a gente agradece muito a esse espírito, está representando o espiritismo para a massa e mostrando o que de mais simples e mais puro essa doutrina nos ensina: o respeito ao próximo, não é? A visão de futuro, o desejo de amar, de construir um sentimento que facultará de todos nós convivermos em harmonia. Então, que Jesus nos abençoe e que nós prossigamos sempre, inflamados sim, corajosos, de defender a lei de Deus dentro de nós. Graças a Deus.